Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Antônio, sou da comunidade católica Fonte de Água Viva e acolho a todos vocês que nos assistem pela internet. Iniciamos agora o Cenáculo de Amor com Maria. A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Quem tiver sede, vem a mim e beba, e de dentro de quem crê em mim hão de brotar torrentes de água viva, jorrando sempre, sem jamais ter fim. A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Paz e bem, sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Iniciemos os cenáculos de amor com o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós que estamos nos nossos lares, vamos colocar a mão sobre o nosso coração, nos colocar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se possível até, nós vamos fechar os nossos olhos para contemplar o amor de Deus em nossa vida, para contemplar a vitória do Senhor em nossa vida, para contemplar os desejos de Deus em nossa vida. Não vamos fechar o nosso coração à vontade de Deus. Vamos abrir o nosso coração à vontade de Deus, à vontade do Senhor em nossa vida. Vamos nos colocando a cada dia, nos aproximando cada vez mais da experiência do amor de Deus. Mas mais do que isso, é que o nosso coração esteja agora voltado à graça maior de Deus em nossa vida. Viver a experiência do Espírito Santo, viver a experiência do amor total ao Espírito Santo, viver a experiência de nos entregar ao nosso Senhor profundamente, assim como fez Maria. Maria que se entrega totalmente ao Espírito Santo. Mas para isso nós vamos começar a contar para Jesus. Olha, Jesus, eu não estou caminhando bem. Eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu não estou querendo fazer a vontade do Senhor. E às vezes eu falho tanto. Eu discuto tanto. Eu me afasto tanto do amor de Deus. Então, que nessa hora do nosso exame de consciência, nós possamos permitir que Deus faça em nossa vida os desejos dele
e os anseios de Deus para a nossa vida. E que não sejamos oposição da vontade de Deus, que acolhemos com carinho a vontade do Senhor em nossa vida. Que acolhamos com carinho os desígnios de Deus em nossa vida, em meio a tantas tempestades que acontecem no nosso meio. Deposita no amor de Deus, na graça de Deus, ergue a cabeça e segue o Senhor. Por isso cantemos. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Cheios da misericórdia de Deus, acolhemos os nossos irmãos em nossos lares. Quero acolher aqui o Ezio, o Marcelo, sejam bem-vindos na casa de oração. Obrigado, boa noite a todos. Também a todos que estão aí nos assistindo, aqui do Brasil, fora do Brasil. Vamos fazer um minuto de silêncio por todas as vítimas do Covid-19. Vamos pedir a Deus e aos seus familiares, que estamos também comprometidos em oração por conta dessa pandemia que assola o mundo. Vamos fazer o nosso minuto de silêncio, dizendo para o Senhor que estamos também tristes, que estamos também de luto junto com os nossos irmãos no mundo todo. Mais uma vez, com alegria, nos encontramos reunidos neste cenáculo de amor com Maria. E onde está a Mãe, o Filho, o Pai e o Espírito Santo? Ela que sempre os carregou no seu ventre, no seu coração, onde quer que ela esteja, Deus também se faz presente. Maria, mais do que serva de Deus, é emissária, trazendo a cada um de nós a sua palavra, intercede sempre por nós. Então nós queremos já saudar Maria, dizer que nos alegramos de sermos seus filhos adotivos, que nos alegramos com Jesus, que nos deu Maria como mãe e como intercessora.
e pedimos que ela venha caminhar conosco. Que ela venha andar conosco pelas estradas da nossa vida, pelos caminhos, às vezes as estradas sinuosas que nós tomamos, que ela como mãe venha estar conosco, nos ajudar, nos orientar, nos dar a sua mão. Ela que conhece a dificuldade do caminho, que atravessou o sol do deserto, em cima às vezes de um jumento, tendo que fazer alimentação à beira da estrada, para chegar até Isabel, depois até Nazaré e depois em fuga para o Egito. Maria, mais do que ninguém, após o seu sim a Deus, tornou-se caminhante. Caminhante do mundo, caminhante entre os homens, caminhante da salvação. E até hoje ela continua incessantemente caminhando entre nós e conosco. Que nessa noite, ó Mãe, a Senhora venha estar conosco, caminhar por essas estradas, por esses pensamentos, até mesmo pelos devaneios que muitas vezes nós nos encontramos, a nossa dor, a nossa mágoa. Venha estar conosco, ó Mãe. Venha caminhar conosco. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Muitas vezes na nossa vida, na caminhada que fazemos, pelos caminhos que vamos enveredando, nós nos esquecemos de olhar quem caminha conosco. Às vezes não observamos nem corretamente o caminho, se existe pedras, como é que é o lado esquerdo, direito da caminhada, quais as pessoas que passam por nós em direção contrária, ou que vão também conosco caminhando. Muitas vezes não percebemos no caminho quem está à nossa direita, à nossa esquerda, se alguém precisa de alguma coisa. Muitas vezes esquecemos nos nossos caminhos de dar um sorriso, uma palavra amiga. Nos nossos caminhos passamos por bêbados, drogados, por pessoas sujas, famintas. Nos nossos caminhos nós vamos caminhando por pessoas que estão sofrendo com a AIDS, hemodiálise e o câncer e continuamos caminhando. Muitas vezes no nosso caminho, no meu caminho, no seu caminho, nós não percebemos que Deus caminha conosco. O que a passagem de Emaús nos diz fundo no nosso coração é que caminhamos tão despercebidos que não percebemos a presença de Deus na nossa vida, as marcas que Ele deixa em nós. Muitas vezes esquecemos até mesmo de que o próprio Cristo, na parábola do samaritano, nos mostra que Deus
age através de um ser humano para resgatar a vida humana. É isso que muitas vezes a gente vê, acha tão bonito, a vida de Francisco de Assis. Nossa, ele conversava com os pássaros, ele conversava com a árvore, com o vento. Ele trouxe em si as chagas, mas foi porque ele viu no irmão a face de Cristo. E o caminho, muitas vezes, por mais que tenha flores, mas nós vamos encontrar espinhos. O caminho que Jesus escolheu para estar entre nós foi o caminho da salvação, o caminho da vitória, mas teve que passar pela dor, pelo espinho, pela cruz, pelo prego, pelo escarro, pelo escárnio, pela zombaria. Não que Deus nos tenha criado para sofrer, mas muitas vezes é o que o inimigo vai querer nos tirar desse caminho. E às vezes ele vai colocar o buraco, a ponte quebrada, o pneu que estoura, a dor na perna, o corpo que dói, a mente que cansa, as brigas, o desentendimento, para nos tirar dessa caminhada. E às vezes, como em Emaús, não percebemos que é Cristo que está ali no meu irmão conversando comigo. E eu vou fazendo o meu caminho, muitas vezes, fechado e sozinho em mim mesmo. E nesse tempo que estamos vivendo, que mais do que tudo é um tempo de reflexão, porque jamais, em hipótese alguma, nenhum de nós, nem eu, nem vocês, e posso garantir, que talvez o nosso Papa Francisco tenha imaginado que viveríamos uma época como estamos vivendo, em que um pequeno vírus nos tranca dentro de nós mesmos, dos nossos lares, onde nós temos que olhar os nossos familiares distantes pela TV, pelo vídeo, pelo Facebook, pela internet, porque não podemos nos aproximar. Porque talvez eu estou com o vírus e levo para um familiar meu que não pode e que já tem algum histórico de doença, e isso pode matar a pessoa. Quem de nós imaginaria isso? Será que no meu caminho de 6 meses atrás, no Natal, no Réveillon, imaginaríamos algo assim? Que eu não posso tocar mais naquela pessoa que eu gostava de tocar, que ao encontrar, às vezes, algum amigo conhecido na rua, eu tenho que controlar, porque eu não posso chegar próximo dessa pessoa. É como se o nosso interior tivesse se concretizado e saído para fora. Porque muitas vezes no meu caminho eu desviei das pessoas para não olhar dentro dos olhos dela, para que elas não me pedissem ajuda, para que elas não me pedissem socorro, para que elas não me incomodassem. Quantas vezes eu me escondi dentro de casa e a campainha tocou e eu fiquei quieto para não atender, porque aquela pessoa ia me incomodar. E agora eu estou trancado dentro e não posso, por mais que eu queira. Qual é o caminho que eu, Ézio, que você, que agora nos acompanha nessa oração, qual é o caminho que nós estamos fazendo? Como fomos convidados a refletir no exame de consciência, qual é o caminho de Deus que eu estou indo, ou se eu estou no caminho de Deus, mas estou fazendo tudo aquilo que é contrário a Ele. Os nossos sacerdotes, que começaram o seu caminho lá há 15 anos atrás, talvez quando Coroinha, olhando com os olhos cheios de pureza a alegria do momento de Cristo e desejando estar ali para, junto com Ele, com Cristo, permitir que através do seu sacerdócio se tornasse o pão e o sangue para alimentar o povo sedento e faminto de Deus. E às vezes o caminho
foi colocando outros obstáculos, o mundo foi colocando outros convites, e eles se perderam, e eu também me perdi. Qual é o caminho que nós tínhamos quando começamos a nossa juventude? Quando você começou o seu namoro, o noivado, o casamento, às vezes hoje a esposa olha para o esposo e fica tentando imaginar, cadê o príncipe que estava ali? Ou às vezes o esposo olha para a esposa e procura aquela princesa, não no físico, mas por dentro. Porque às vezes o caminho vai nos fazendo secos, estéreis, e a gente vai perdendo o carinho, a gente vai se perdendo e o diálogo vai junto. E nesta época nós estamos redescobrindo o lar, o valor da família, do amigo. Quantas amizades que eu já tive e que às vezes, porque eu mudei de vida, mudei de emprego, eu fui perdendo aquelas amizades, porque elas já não me dão a resposta que eu quero, então eu troquei aquelas amizades e agora eu tenho outras. Aquele amigo de juventude que às vezes saía, que jogava bola, que fazia tanta coisa, hoje em dia às vezes passa um do lado do outro da rua, se cumprimenta mais ou menos, ou porque ficou alguma mágoa. Às vezes a jovem que por causa de um relacionamento perdeu aquela grande amizade, aquela amizade que se dizia até mais do que uma irmã. Quantos filhos perderam a intimidade com os pais, os tios que esquecemos, os avós que estão envelhecendo lá no canto, porque já não me dizem mais nada, já não me dizem respeito. E assim, nós vamos, de acordo com a nossa necessidade, nós vamos trocando as pessoas. Nós vamos fazendo com as pessoas como se fossem coisas. Como é que está o meu caminho hoje? Olhando para trás, o que é que eu vim fazendo na minha caminhada? Com certeza agora Jesus está na rua, próximo de algum drogado, traficante, tentando reerguer essa pessoa. Mas a gente não consegue olhar. Quantas vezes alguém chega com um sorriso, estende a mão, mas nós não conseguimos ver o Cristo naquela pessoa. Quantos santos se tornaram santos porque olharam no irmão e viram Cristo. E eles trataram aquele irmão como se fosse Cristo. Francisco, que teve a audácia de beijar um leproso. Quem, qualquer um de nós hoje, em sã consciência, abraçaria um mendigo sujo, fedido? Nós vamos na nossa caminhada permitindo que outras pessoas entrem e de repente nós já não sabemos mais quem somos e o que somos. Porque o mundo já nos massificou tanto, fez de nós bola de canhão, que nós já não sabemos mais o que fazer. Quantos jovens que estão tentando suicídio e que estão se matando e suicidando porque perderam a sua identidade, porque não conseguem ver nos pais o amparo, o refúgio, o porto seguro, e porque não sabem que é um Cristo, que há Deus caminhando com eles. A gente não pode ver, mas quantas vezes será Nossa Senhora caminhando no meio dos drogados? São os filhos dela. Deus caminha conosco. Uma história muito bonita nesse último filme de Moisés é que Deus tomou a forma de uma criança. E no final do filme ele se perde no meio de todos aqueles caminhantes, porque Deus caminha conosco e Ele tem várias formas. Às vezes Ele é o aleijado que vai te pedir um prato de comida. É o drogado que está ali,
Ele está pedindo dinheiro, mas muitas vezes ele está pedindo um socorro também. Mas eu tenho que me proteger, eu tenho que me guardar. Então, o meu caminho é esse. O meu caminho, às vezes, é olhar só para o meu umbigo. Esse tempo que nós estamos vivendo é um convite. Quantas vezes Deus caminhou do meu lado, alguém veio e me disse uma palavra que era um emissário de Deus, mas eu não dei crédito àquela palavra, fechei a porta, disse que era besteira. Quantas vezes alguém veio me dar o abraço e aquela mensagem de amor que eu precisava. Mas como no meu caminho eu aprendi que eu tinha que colocar a confiança nas coisas, no mundo e não em Deus. Mas esse é o momento de nós voltarmos a caminhar. A gente caminhando para Emaús, caminhando para o seu trabalho, levantando cedo, pegando o ônibus, colocando a máscara com medo de tanto coisa, de tantos vírus, mas vendo que atrás de cada máscara existe uns olhos de Deus que estão às vezes gritando socorro ou que estão nos ajudando e nos querendo auxiliar na caminhada. O colega de trabalho, o vovô, a vovó que já está ficando gagá, que repete a mesma frase 1000 vezes, o sogro, a sogra, os filhos. Vamos refletir e perceber o quanto Deus tem caminhado conosco. Quando nós começamos a nossa caminhada lá longe, quanto nós passamos. E é bom lembrar, e nós vamos recordar, que muitas vezes, quando a gente viu só 2 pegadas na praia, é porque Deus estava carregando eu e você no colo. Porque Ele sabe o limite da nossa força. E hoje, diante de Maria, nós convidamos a nossa mãe para que venha até nós, que venha nos ajudar, sentar do nosso lado. Nós que já estamos cansados e já estamos querendo sentar na calçada da rua, que queremos sentar na beira do caminho, que ela venha estar conosco e nos ajudar. Porque é difícil, mãe, o caminho. É difícil muitas vezes, e quando a gente vê na nossa fraqueza humana, a gente já quer pegar um atalho. A gente quer atalhos na vida. A gente não quer aquele caminho certo, longo. Nós queremos uma via mais rápida, chegar mais rápido nas coisas. Só que a gente chega rápido demais. E o mundo está nos ensinando que não é assim. E Jesus vai nos falando. E às vezes o nosso coração arde, queima. Mas depois a gente passa, aquilo é bobagem. Aquilo é uma coisa, é uma outra ilusão. O mundo já me distrai com outras coisas. Por onde eu estou andando, por onde eu estou caminhando. Vamos refletir qual é o caminho que o Ézio, o Daniel, o Marcelo, qual é o caminho que Juliana, que Quênia, qual é o caminho que Armando e cada um de nós que estamos diante de Maria hoje estamos fazendo. Quanta gente olha para trás e lembra da miséria que viveu e hoje tem uma vida tão abençoada. E nós não podemos esquecer de quem nos deu a mão, porque muitas vezes o nosso mal é esquecer aquele que deu a mão lá atrás no caminho e agora, como eu não preciso mais dessa mão, dessa ajuda, eu não olho mais para essa pessoa. E assim nós fazemos até com Deus. Como eu não preciso de Deus, eu viro as costas a Ele. Eu tenho tudo.
o carro que eu queria, a faculdade, que eu até às vezes passei fome, fiquei sem janta, que eu andei a pé, que eu fiz trabalhos até altas horas da noite e que me deram um bom emprego hoje em dia. Eu esqueço das vezes em que eu clamava a Deus, em que eu pedia a sua companhia, em que eu pedia até mesmo a Maria que me ajudasse. Mas depois passou, eu agora estou no bem bom, para que eu vou lembrar de Deus? Às vezes nós usamos Deus como se fosse um remédio para dor de barriga. Só lembramos dele quando temos necessidade. E ele está sempre ali perto. Ele quer saber como é que está a nossa vida. Ele deseja que você partilhemos o nosso caminho com ele. Se está difícil, se está alegre, se está triste. Porque ele nos amou primeiro, e se tem alguma coisa que ele nunca vai deixar de fazer é amar a mim e a você, ainda que eu saia do caminho, ainda que eu erre, ainda que eu enfie a cara na cerca, ainda que eu me rasgue todo, ele está ali, ou manda alguém em meu auxílio, em meu socorro, para me trazer de volta para o caminho. Quando eu pego um atalho, com certeza Deus fica desesperado. Mas ele manda os emissários, manda anjos, manda pessoas, manda seres humanos para ajudar a me trazer de volta para o caminho. Como é que está o meu caminho, o seu caminho hoje? Com Deus, olhando para a mãe, para os olhos dela, para aquela que caminhou e que carregou 9 meses a Trindade Santa dentro dela, no carinho, no amor, e que depois que Jesus nasceu, até o momento da cruz, e continua com ele. Maria que caminhou todos os caminhos do mundo e da vida, e que continua caminhando em Fátima, que continua caminhando em Lourdes, que caminha em Aparecida, que caminha no México, no mundo inteiro, sempre clamando, fazei tudo o que ele vos disser. Porque ela é mãe e porque ela nos quer no caminho de seu filho, porque ela sabe que somente no caminho dele nós temos a segurança e a alegria. Que Maria, nessa noite, segure a nossa mão. Porque às vezes nós estamos sem força para erguer a nossa. Então, mãe, pegue na nossa mão, pega na minha mão, mãe. Peça para ela, fala, mãe, pega na minha mão, me ajuda a caminhar, me ajuda, ó mãe, nessa caminhada da vida. E mesmo que as pessoas digam que esse é o caminho às vezes errado, que eu tenha certeza que olhando para os olhos da Senhora, eu vejo os olhos de Deus. Mãe, traz a luz, traz o Espírito Santo na minha caminhada. Preciso tanto de luz, mãe. Vem iluminar. Que essa luz venha e entre na minha casa, no casamento, no relacionamento, no trabalho, na minha vida, na luta que eu estou contra as drogas, contra o vício, contra o pecado. Vem nessa noite, ó mãe. Vem e me ajuda a caminhar. Nessa depressão, nesses remédios, síndrome de pânico, nessas loucuras que me tiram o sono, que nem me deixam dormir, que fazem de mim um zumbi. Porque às vezes o inimigo deseja isso, matar no humano o divino que habita cada um de nós. Vem, mãe querida, nessa noite, segura a nossa mão e ajuda-nos nessa caminhada, para que possamos atravessar os desertos, as noites escuras e chegar até a fonte de água viva que jorra do coração do teu Filho. Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho, outros te seguirão. Que possamos caminhar com Maria rumo ao coração de Jesus. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem.
Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Hoje eu quero deixar aqui a primeira leitura desse dia de hoje para o nosso coração. Quando uma pessoa nos pede para ensinar, quando o nosso coração está disponível ao ensino, quando o nosso coração se abre para outra pessoa. Hoje foi feita uma pergunta muito interessante. Eu não posso entender porque não há quem me ensine. Eu quero entender, mas não há quem me ensina. Isso é muito importante para a nossa atualidade, para o nosso dia a dia, para o nosso movimento do nosso interior. Às vezes nós queremos conhecer, às vezes nós queremos mergulhar no conhecimento, e Felipe estava ali para ensinar. É muito importante para nós nesse dia vermos a conversão, a graça, a misericórdia de Deus, quando nos abrimos ao ensino. Quando nas nossas formações pessoais, íntegras do Espírito Santo, até onde a gente vai, nós nos abrirmos ao ensino. Acolher o irmão, acolher a disponibilidade do irmão, amar o irmão, viver a emoção da graça de Deus, porque eu vi o meu irmão, a necessidade do meu irmão, e abri meu coração. Meu coração ficou aberto ao Senhor. Esse é o exemplo de Nossa Senhora. Quando escuta do Espírito Santo, quando escuta o chamado de Deus pelo Espírito Santo. E ali ela decide ser esposa do Espírito Santo. Nós que somos convidados por Deus a estar caminhando com Ele, nós tomamos a decisão de ensinar, nós tomamos a decisão de conhecer, nós tomamos a decisão de estarmos juntos, caminharmos juntos, viver a graça de Deus em comunhão com o Espírito Santo, ajudar os nossos irmãos quando os nossos irmãos estão caídos. Qual é a nossa responsabilidade no reino de Deus? A responsabilidade com o mundo, como o nosso Papa está nos indicando, a casa comum. Mas será que estamos ensinando os nossos irmãos a cuidar da casa comum? Será que estamos dizendo para uns, para os outros, vamos cuidar da casa que Deus nos deu? Essa casa que você habita. Será que hoje amanhecemos e agradecemos a Deus em meio a essa pandemia? Ou nós estamos acuados, distantes do amor de Deus? Ou às vezes estamos colocando a responsabilidade de tudo que está acontecendo no nosso meio em Deus? Será que nós não estamos lançando o nosso coração à presença do Espírito Santo? Que hoje nós possamos ensinar as pessoas. Não há quem me ensina. Às vezes as pessoas estão dizendo assim, mas eu quero entender a letra A. O que é a letra A? Eu lembro da minha infância, quando a minha mãe me ensinou o que era a letra A. Ela falou assim, faz uma bola.
e agora puxo uma perninha. Essa é a letra A. Depois disso, nunca mais eu esqueci, porque houve quem ensinasse. Às vezes nós temos estantes e estantes e estantes de livros, nós temos faculdades e faculdades para nós mesmos, não temos disponibilidade para ensinar. Não abrimos o nosso coração ao ensino, não abrimos o nosso coração para dizer para o outro, isso está certo, isso está errado. Somos, às vezes, capazes de até mesmo desclassificar as pessoas humanas. Porque, às vezes, elas não colocam o acento no lugar certo, porque o nosso português tem tantos pegas, às vezes nós falamos, até mesmo assim, no nosso modo de ser aqui do Uai de Minas Gerais, mas ali nós estamos condenando as pessoas humanas. Vamos, nesse tempo, depositar o amor. Ensinar para as pessoas o amor. Ensinar para as pessoas o que é o verdadeiro amor. O amor da obediência. O amor da castidade. Porque sem a pureza não tem como. Como nós vamos querer ficar lado a lado no reino com Jesus se nós não estamos colocando o nosso coração diante da pureza? A castidade tem significado profundo, sim, em nossas vidas. Significado da pureza. Mas de nada adianta se não formos pobres de coração. Humildes, responsáveis na humildade. Não vamos fazer como as pessoas fizeram no capítulo, porque nós estamos no capítulo 8 de Atos. No capítulo 6 e 7, acusaram Estevão e levou ele à morte. Não vamos fazer o papel de acusadores. Vamos fazer o papel de homens e mulheres de Deus que estão a caminho do ensino. Olha, eunuco, eu vou te ensinar. É isso que está acontecendo. Você quer aprender? Você deseja aprender? E às vezes, no nosso coração cheio de mágoas, cheio de coisas ruins, cheio de situações nocivas, nós precisamos dar guarida ao amor. Tem um canto que se chama A Paz Tão Sonhada. É tão importante nesse tempo nós buscarmos a paz. A paz nos nossos lares, a paz no nosso interior, a paz em nossas vidas. Devemos com urgência buscar a paz. Sermos interlocutores da paz, guardando a casa comum, liberando os lixos que tem dentro do nosso coração, abrindo o nosso coração ao amor, a responsabilidade do amor. A responsabilidade que temos de homens e mulheres que amam. E podemos até buscar um amor radical. A radicalidade do amor que até poucos dias nós vimos lá na cruz, na paixão de nosso Senhor. Eu amo radicalmente o meu irmão a ponto de morrer por ele e pela causa do Senhor que ele vive. Viver a radicalidade do amor e viver a responsabilidade do ensino. Sermos verdadeiros catequistas.
E quando não sabemos das coisas, termos pessoas que nos orientem. Sermos pessoas amáveis. Pessoas crescidas no amor e na graça de Deus. Por isso, você que está em casa, olha para a pessoa do lado e diz para ela assim: eu te amo com tudo que você contém. Eu te amo com tudo que você contém. Às vezes nós não dizemos ainda para Nossa Senhora: olha, mãe, eu te amo também. Olha, mãe, eu te amo também. Vamos olhar para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo e dizer: Deus, eu te amo. Deus, eu te desejo. Deus, eu te desejo. Deus, eu te quero. Deus, eu te quero. Ele veio e ensinou que o amor conduz à unidade e que repartindo o pão a paz se faz realidade, que é preciso muito mais que um poema e um refrão. É preciso que o homem abra o seu coração. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. Há milhares de menores desprezados por aí, e há crianças inocentes que não têm para onde ir. Eu estou presente neles, é a mim que rejeitais. Se me negas vosso amor, como quereis ter a paz? A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas ainda, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. Canta agora para o seu irmão a paz tão sonhada. A paz que é tão sonhada, cantada em canções tão lindas, só chegará até nós quando ouvirmos a voz do Senhor. Busque a intimidade com o Senhor. Sermos pessoas íntimas do Senhor. Conversar com o Senhor. Dizer o quanto nós amamos. Às vezes a gente chega para o Senhor e fica assim: Senhor, me dá isso. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. E às vezes esquecemos de dizer para o Senhor: nós te amamos, Senhor. E Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo. E arrebatado pelo Espírito Santo, ele foi pregar em outro lugar. Ele ensinou para aquele homem, batizou aquele homem e disse: eu vou te ajudar a caminhar, a chegar no caminho que você precisa. E aí Deus o colocou no mistério dele, de amor e da graça. Esse é o mistério do pão da vida. Sermos no mundo missionários. Você foi chamado a missionário do Senhor. Você foi enviado a falar o amor de Deus. Por isso nós devemos respirar a presença do Senhor.
em meio a tantas dificuldades, a tantas coisas tóxicas que nós estamos vendo por aí. Vamos olhar para o Senhor e ter intimidade com o Senhor. Quando possível, procure o sacerdote, confessa, abra o seu coração ao amor e deixa que o Espírito Santo vai te acolher na graça do amor que só Ele pode dar. E para você que anda triste, angustiado, cabeça baixa, com tudo que está acontecendo, saiba, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. O salmista é maravilhoso. A alegria vem logo pela manhã. Vamos acreditar nisso. Vamos dizer uns para os outros: dias melhores virão. Dias melhores virão. Eu creio. Eu creio. Vamos olhar para Nossa Senhora. Vamos fazer a oração de Nossa Senhora Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de todas as raças. Virgem Maria, Mãe dos aflitos, dos homens, esperança no caminho do mundo. Olha por nós, humildes pecadores que vos falam, por esses vossos olhos de misericórdia, dai-nos a força e o teu Deus, e que este teu Deus nos ensine a realizar o serviço do teu Filho. Virgem Maria, olha por nós, porque somos pecadores que recorrem a vós. Amém. Amém. Ave cheia de graça, doce Virgem Maria, estrela guia, que nos conduz ao Senhor. Vem suavemente, mostra pra gente o rosto do Deus de amor. Ave cheia de graça, Mãe de todas as raças, vem teu povo socorrer. Dá-nos a fonte da vida, fonte de água viva, Jesus, teu Filho e Senhor, para saciar nossa sede de vida e amor. Quando eles estavam caminhando na primeira leitura de hoje, continuando caminhando, encontraram a água. Foi tão importante eles terem encontrado a água. Eis aí a água, que impede que eu seja batizado. Filipe respondeu: se creres de todo o coração, pode ser-o. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos fechar o cenáculo de amor com Maria com essa frase. Todos nós, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus.
Agradeço a todos que nos acompanharam, as pessoas que nos acompanharam nessa live. Também nós estamos caminhando com a comunidade ainda fechada, mas cremos no amor e na graça de Deus, o carinho de todos. Estou com saudade de todo mundo, porque sempre aqui a casa de oração foi muito cheia. Eu estou aqui, de vez em quando eu fico meio assim, mas eu olho para Jesus, eu gosto muito de olhar para o crucificado e creio na graça do Senhor, que esses dias melhores virão, e rezando também pelas pessoas que estão acometidas dessa doença, dessa pandemia. Vamos também rezar como povo de Deus pela política, mas sem ficar fazendo maldade uns com os outros. Vamos rezar para que Deus possa entrar no nosso meio e indicar a graça de Deus. Então, nesses dias, vamos pedir ao Espírito Santo, através dos olhos de Nossa Senhora. Vamos pedir para que Deus nos dê coragem. Aliás, até diz isso por irmão, ó, coragem, irmão. Coragem, irmão. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, já estamos a caminho. Vamos agradecer a Nossa Senhora, viver a graça e o amor de Deus, e eu tenho certeza que o manto de Maria está a nos proteger, a nos guardar. Por isso, vamos unir as nossas mãozinhas, e nessa Salve Rainha, vamos pedir o fim da pandemia, vamos rezar pelos nossos irmãos que estão de luto, pelos seus familiares que faleceram nesse tempo. Mas vamos pedir a Deus também que as nossas famílias sejam protegidas pelo manto azul anil de Nossa Senhora. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Vamos olhar para a cruz. Eis a cruz do Senhor. Fuja os inimigos da salvação do homem, porque venceu o leão da tribo de Judá, o nosso Deus Todo-Poderoso. Parte, Senhor, o pão para nós, e nós veremos a tua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dizer para Jesus: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. No Dia das Mães, presentei com os artigos da Comunidade Católica Fonte de Água Viva. A comunidade estará de portas abertas nos dias 2 e 9 de maio, das 9 às 14 horas. A comunidade se encontra na Rua do Mecânico, número 1546, bairro Planalto. Boa noite, paz e bem. Paz e bem. Vem cuidar.